paz do Senhor, irmãos. Espero que estejam tudo bem com vocês. Bom, hoje trago um tema interessantíssimo que é cristãos inconsequentes. Perdão, inconsistentes. Gostaria que você acompanhasse comigo no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 16. Não há tempo a perder, então vamos começar. Esse versículo diz o seguinte: Provérbios 24, versículo 16 diz: 7 vezes cairá o justo, porém 7 vezes Deus o levantará. Sua tradução pode estar diferente, mas é esse o sentido. Galera, o que é um cristão inconsistente e por que isso é um problema para o reino? Vamos lá. O que é uma pessoa inconsistente? Uma pessoa inconsistente nada mais é que uma pessoa que começa e para, começa e para, começa e para. E eu não estou falando, vocês vão ver mais quando a gente estiver adentrando mais, destrinchando mais a mensagem, que eu não tô falando de quando você tá tentando, tem um dia de desânimo, acaba deslizando, cai e tal, recupera. Não. Tô falando aquele cristão que, tipo assim, vou ler, vou orar, vou jejuar, que é o que Deus manda. Faz isso muito bonito na primeira semana, na segunda já não é tão bonito, na terceira para, fica 5, 6 meses sem fazer nada. Isso é um cristão inconsistente. E por que isso é um problema? Um cristão inconsistente é um cristão morno. A palavra de Deus diz que Deus vai vomitar esse tipo de pessoa. Então, a partir daqui, você começa a perceber que ser inconsistente não é algo legal. Até porque você precisa propagar o evangelho. E não tem como, principalmente nos tempos de hoje, como eu falei, não há tempo a perder, não tem como, a gente não tem tempo para inconsistências no momento. A gente precisa se manter firme na nossa fé. Só que se você parar para poder reparar, o texto diz: o justo cai 7 vezes e Deus 7 vezes o levanta. Mas o que é ser justo? Porque a Bíblia mesmo fala que não há um justo sequer, que o único homem justo que pisou na terra foi Jesus Cristo. Então como é que é esse negócio aí? O que é ser justo? Não é simples, mas eu espero conseguir explicar para vocês. Ser justo é ser justificado. É quando Deus atribui justiça à nossa conta, por meio da graça, mediante a fé. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, com os profetas, com os discípulos, com os apóstolos. O ser justificado é quando você crê, confessa e acredita de coração que Jesus é seu único e suficiente Salvador e confessa isso para todo mundo. Quando você recebe a mensagem, crê nela e confessa que você crê nela, você se torna justificado. É imputado justiça à sua conta. Então, quando Deus olha para você, pecador, ele não vê só o pecado, mas ele vê o sangue de Cristo que te cobre e te torna justificado. E por esse sangue, ele atribui essa justiça a você, sem você merecer, por meio da graça, mediante a fé. Esse é um tema que dá para destrinchar, complicar, mas nos primórdios o que você precisa saber é isso. Textos que você pode utilizar para poder estudar melhor sobre isso é Romanos 3, 28, Romanos 5, versículo 1, e Gálatas 2:16. Só que o justo, ele também peca. Oh, nossa, quem diria? O justo também peca, cara. O justo também peca. Como eu falei aqui pra você, o justo é aquele cara que foi imputado a justiça na conta dele por meio da graça, ou seja, ele mesmo não fez nada. Ele continua sendo pecador, continua sendo errante, a diferença é que agora ele foi imputado uma justiça na conta dele. E por causa dessa gratidão, ele vai se comportar de uma forma que aí você já sabe a história. Só que esse cara também erra. Não estou falando que ele permanece no erro, nem que ele insiste no erro, nem que ele gosta de errar. Assim, gostar de errar, todo mundo gosta, né? Porque o pecado é algo bom pra carne, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E isso não sou só eu que estou dizendo, porque se você for na Bíblia em Ezequiel 18, 24, o próprio Provérbios 24, 16 e Eclesiastes 7, 20, você vai ver que a própria Bíblia fala que o homem também cai, o justo também cai, aquele que foi justificado também erra, também peca, também comete erros. Porém, como eu disse, o justo não persiste no pecado, como vai estar escrito nos Salmos 20,
Perdão, no Salmos 37, versículo 24. Salmos 37, versículo 24. O justo não permanece no pecado. Ele tá lá, ele peca, ele cai. Depois de muito tempo sem cair, ele cai e fala: ok, vou tentar ser melhor, vou buscar. E aqui eu faço um parêntese, uma pequena comparação com os próprios filhos deste mundo. Pegue um homem obstinado nos seus negócios e você vai ver a pessoa mais teimosa do mundo inteiro. Ele, claro que os filhos das trevas vão usar de meios ilícitos para conseguir seus objetivos, vão colocar Deus de lado para poder conseguir seus objetivos, mas esse cara vai ser teimoso, ele vai ser obstinado, ele vai ser resiliente. E se os filhos das trevas conseguem ser assim, sem ter o Espírito Santo dentro de nós, o que dirá de nós, que temos, que recebemos esse amor? Muito mais devemos nós ser obstinados. Porque como a palavra diz, o reino dos céus é tomado da força, e é isso que quer dizer. Que é você ali, ó, batalhando, batalhando, batalhando junto com Deus. Então, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Porém, tem um problema. Isso tudo tem um problema. Porque depois do pecado, a pessoa que foi justificada, nasceu de novo, não compactou com o pecado, vem o desânimo. Vem o desânimo. Salmos, perdão, Ezequiel 18, 20 e Ezequiel 17, 22. O pecado, ele desfalece a alma. Ele é ruim para nossa carne, aliás, para o nosso espírito. Ele abate. Você já viu aquela pessoa abatida? É isso que o pecado faz. Te deixa caído, sem vontade de continuar. E aí é que mora o perigo. Porque é aí que você precisa segurar nas mãos do Senhor com força. Porque quando você peca, principalmente se você conseguiu sustentar por muito tempo uma condição de obediência muito forte por muito tempo, e você eventualmente cai, a vontade de desistir é enorme. Eu diria que a vontade de desistir é tudo que existe depois desse momento. E aí que mora o perigo. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso. E ele se importa, escute o que eu estou dizendo, ele se importa com aqueles que dão trabalho pro reino dele. Simples. Não adianta você ser um cristão inconsistente, desorganizado e achar que está dando prejuízo pro inimigo, que ele vai, meu Deus, aconteceu tudo, é a culpa do diabo. Não. Ele só ataca quem incomoda. Vamos lembrar da palavra? Paulo, ele dizia que sobre Paulo ele já ouviu dizer. Ou seja, quem dirá de nós? Se ele só ouviu dizer de Paulo, quem é eu e quem é você? Então, vamos dar uma segurada aí, porque nem tudo é o capeta, mas ele aproveita disso. Ele aproveita dessas brechas. Porque quando você cai e desanima, ele vê uma oportunidade de eu ir lá e regaçar com a vida dele. E eu já vi gente desistindo feio. Já vi testemunho. Já vi testemunho de pessoas que acharam que blasfemaram contra o Espírito Santo. A estratégia que o diabo usa muito é fazer você acreditar que você blasfemou, para achar que não tem mais seu conserto para você. Só que Deus diz que se você ainda sente remorso, não remorso, mas se você está preocupado em ter blasfemado, você não blasfemou. Porque quem blasfema nem se preocupa com isso. Então, fique em paz. Tá, você caiu, se você caiu e desanimou. Como fazer para se levantar? O primeiro passo, são 3 passos. O primeiro dele é você confessar. Joelho no chão, meus amigos. Joelho no chão e um bom amigo do lado. Tem que ser assim. Você tem que confessar para Deus. Se possível, confesse para um amigo de confiança, um irmão, para poder isso te ajudar, você se sentir envergonhado ali, para poder cauterizar essa ferida. A vergonha vai ser como se fosse quando coloca fogo na ferida para poder ela fechar, entende? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Deus, pequei, errei, estou desanimado, mas eu confesso que eu errei. Confesso. Confesse com a sua boca. Confesse de coração, de verdade mesmo. Confesse. Segundo passo, arrepender-se. Arrepender é diferente de sentir remorso. Arrepender implica mudança de vida. Arrepender implica mudança de vida e de comportamento, aversão àquilo que te deixa longe do Senhor
Isso é arrependimento. É quando você busca meios para parar de pecar. É quando você faz de tudo para poder resolver esse problema. Se você está em pecado, sexo antes do casamento, você vai fazer de tudo para poder casar, você vai adiantar o seu casamento, você vai correr atrás. Se você está num pecado de masturbação, pornografia, você vai instalar aplicativos que bloqueiam isso, você vai procurar. Você vai procurar, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Não, tô brincando. Deus ajuda quem procura. Ajuda. Por exemplo, pobreza. Eu gosto sempre de fazer os paralelos com a vida cotidiana para ficar fácil de entender. Um exemplo, a pobreza. Uma pessoa que tem aversão à pobreza, que não quer continuar pobre, o que ela vai fazer? Ela vai ter aversão, ela vai fazer de tudo para sair daquela situação. Esse é o comportamento do justo. E o terceiro passo, o terceiro ponto para você se levantar é tentar, errar, cair, levantar e repetir. Não tem segredo. Irmãos, nossa caminhada na Terra é longa, a batalha é árdua, vão vir dias maus e a gente vai cair. Eu não falo isso como desculpa para pecar e nem para pecar com consciência limpa, mas é a verdade. Não tem como. Mas nossa vida tem que ser marcada por resistência. Nós somos a resistência desse mundo. Você entende isso? Que a igreja é resistência? Jesus ele começou uma revolução de um povo. E a revolução ela implica numa resistência àquilo que está sendo imposto. Então, nosso ato de resistência, nosso ato de revolta, de rebelião contra... Revolta não, perdão, mas de rebelião contra esse mundo é a resistência. É cair e levantar, é ser chato. É ser chato, é ser teimoso, é ser obstinado. É levantar e não parar de levantar. Porque o problema não está em cair. Cair é um problema, mas o problema maior é cair e não levantar. Isso não é um comportamento dos servos de Deus. Bom, vamos para as aplicações. Não se deixe desanimar pelos erros, tá? Porque se você se desanimou, pode se considerar um próprio sinal de que Deus não te abandonou. Claro que Deus não abandona ninguém, somos nós que abandonamos Ele. Mas acredito que você tenha entendido o que dizer. Se você tem essa preocupação de, tipo, quero fazer a coisa certa, quero fazer a coisa certa, quero fazer a coisa certa, é um ótimo sinal. Um ótimo sinal. Parabéns. Não jogue tudo pro alto, não jogue tudo pro alto, cara, por favor. Por favor, não faça isso. Se você pecou e tá com vontade de jogar tudo pras cucuia, não faça isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça isso. Não faça isso. Tá? Deus está com os braços abertos para te perdoar, contanto que você se arrependa. Então não está perdido, é o que eu sempre digo. Se tem vida, tem esperança. Se você está preocupado é porque há vida em você. Então tem esperança. Não jogue tudo pro alto, não desista. Outra aplicação. Feito é melhor que perfeito. Não se preocupe em tirar 5 horas de jejum, 5 horas de oração, 10 horas de leitura da palavra, 5 horas de devocional, 1 hora de oração de joelho. Não se preocupe com números, se preocupe com qualidade de relacionamento, né? É muito melhor você ter 5 minutos com Deus, mas 5 minutos bem entregues de você e Ele, do que você passar o dia todo e só por fazer, só por quantidade. Muitos cristãos caem por focar em ser perfeito. É como se fosse um pêndulo. Se você puxa muito para esse lado, quando ele saltar, ele vai para o outro lado da mesma forma. Então se você começar ali, tal, vou orar, tá, não sei o que, você vai desanimar na mesma proporção. Isso é batata, gente, isso é batata. E para finalizar, a melhor parte disso tudo, tem de bom ânimo. Cristo já venceu o mundo por nós, nosso trabalho é só resistir. Como eu falei, nós somos a resistência de Deus. Somos parte do exército celestial que resiste a esse mundo. E Cristo já venceu pra gente. A gente já está entrando numa batalha que já foi vencida. Já estamos entrando numa batalha que já foi vencida, pessoal. A gente não vai precisar fazer nada, é só resistir. Então, se Deus acertou você nesse vídeo, por favor, não desista. Precisamos do maior número de pessoas possíveis lutando ao nosso lado.
tá bom? Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, as suas causas, e que o amor de Cristo chegue através do seu coração com perdão, misericórdia, que você se sinta perdoado em nome do Senhor Jesus.